Olá, o AL Notícias traz agora os destaques da semana. Paralisação dos caminhoneiros contra a disparada do preço do diesel afeta vários setores e deputados cobram soluções. Está aprovado o uso do nome escolhido pelos pais adotivos nos cadastros das escolas e dos consultórios médicos. Idealizador do movimento Escola Sem Partido vem à Assembleia e assunto polêmico volta a dominar as discussões no plenário Júlio Maia. Entre os projetos aprovados pela Casa durante a semana está o que trata dos procedimentos de segurança para a confecção de carimbos de uso profissional. Hoje os carimbos são produzidos sem nenhum tipo de controle, o que de certa forma abre espaço para possíveis falsificações. Para o autor do projeto agora aprovado, o deputado Dr. Paulo Ciuffi, na área médica isso é ainda mais grave, já que falsos médicos com carimbos emitem receitas médicas muitas vezes aceitas por farmácias. A partir de agora, essa lei sendo aprovada aqui, esse projeto de lei e a lei sendo sancionada pelo governador Reinaldo Zambuja, nós vamos ter a identificação do profissional da saúde com seu conselho regional, se é da medicina, se é da odontologia, se é da nutrição e assim por diante. E essa carteira comprobatória é que será o ponto de partida para a confecção ou não de novos carimbos. Se sancionada pelo governo do estado, passarão a ser exigidas dos interessados em obter carimbo a comprovação do exercício profissional, se liberal, ou uma procuração ou declaração da empresa onde atua. Quem confecciona carimbos deverá manter controle sobre os pedidos e, caso desrespeite a norma, poderá tomar advertência ou até mesmo ter cassada a inscrição estadual. Denúncia sempre no PROCON e algumas acabam caindo na malha fina e tem que responder na justiça em relação a esses recibos, se foram dados ou não. Outra lei debatida e aprovada pelos parlamentares em segunda discussão trata da permissão para que advogados possam fazer autenticação de documentos para procedimentos administrativos no âmbito estadual. Com a lei, não será mais necessário arcar com os custos de cartório no reconhecimento de cópias de documentos em situações que a administração estadual exigir. E os deputados aprovaram ainda projeto de lei que permite o uso do nome escolhido pelos pais adotivos nos cadastros das escolas e dos consultórios médicos. O autor da proposta, deputado Beto Pereira, busca amenizar o processo traumático pelo qual passa uma criança ao ser colocada para adoção. Faz com que climatize de forma natural o processo de adoção, transformando esse processo um processo tranquilo e calmo para aquele que está sendo adotado e também para a família que está adotando. Também foi aprovado em segunda votação o que trata do amparo aos idosos. De autoria do deputado Renato Câmara, a proposta institui o mês de junho para ações voltadas à proteção desse público. Tendo um mês específico com uma denominação de cores, que é importante para marcar esse mês, nós possamos fazer eventos, fazer conscientizações, palestras, seminários e discutir com a sociedade a importância de se enfrentar esse mal, que muitas vezes é um mal silencioso. A má condição da rodovia MS 289, no trecho que liga Amambaia a Coronel Sapucaia, tem prejudicado o escoamento da safra e até mesmo isolado as comunidades locais. De acordo com os parlamentares da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, as péssimas condições da rodovia estão impedindo o desenvolvimento da cidade. No município residem mais de 15 mil moradores que precisam se deslocar a regiões mais próximas para realizar, por exemplo, serviços bancários e até mesmo cursar uma universidade. Hoje o município encontra-se, de certa forma, isolado dos demais municípios, é linha de fronteira, então assim a única via onde professores, empresários, toda a fonte de alimentação, de comércio é por essa rodovia. Então nós viemos hoje pedir o apoio dos deputados para interceder junto ao nosso governador. Foi feito já um levantamento, né, desse projeto e está na fase licitatória para que seja feita de forma 100% essa obra.
Alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul também vieram à Casa de Leis para pedir o apoio dos parlamentares. Segundo os acadêmicos, a instituição de ensino enfrenta problemas de infraestrutura e falta de investimentos. 2 itens estavam na pauta dos estudantes que participaram da sessão ordinária desta quinta-feira. Um deles foi a contenção de recursos do orçamento da instituição. Segundo os estudantes, a UEMS tem hoje orçamento que não dá conta das despesas ao longo do ano. O UNE deliberou que a universidade precisa, para suas necessidades básicas, 252 milhões. E o que foi acordado com o governador foi 214 milhões, ou seja, bem longe do que a gente precisa. E o que realmente foi publicado foi 201 milhões. Então, a universidade não consegue sobreviver com esse valor. Outro ponto de debate foi a necessidade de concurso para professores efetivos. Com baixo número desses profissionais, as atividades de pesquisa e extensão ficam inviabilizadas dentro da universidade. O ensino, a universidade garante por conta da contratação do professor. O professor está na universidade, porém não é um professor efetivo, é um professor contratado que não pode desenvolver o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, atendendo somente o ensino. Tem alunos com projetos engavetados que não conseguem desenvolver porque não tem professor para orientar. Problemas que são pontuais nessa questão, como, por exemplo, a falta de recursos para investimento nos cursos, na contratação de professores, de equipamentos. Os alunos reclamam isso, eles querem ensino de qualidade, eles querem fazer um curso à altura da capacitação de um profissional que está se formando numa universidade pública. Estou fazendo um apelo aos demais deputados para que a gente possa encaminhar minimamente uma reunião, alguma coisa para o Executivo poder receber e dar respostas a essa demanda que chegou na nossa casa hoje. O líder do governo na casa, o deputado professor Rinaldo, do PSDB, disse que já existe solução próxima. Concurso para contratação de professores para o curso de medicina deverá ser lançado nas próximas 2 semanas e até junho, mais um edital poderá prever até 60 vagas para os demais cursos da instituição. Na verdade, o motivo da vinda dos acadêmicos aqui hoje é que eles querem concurso, que esse professor seja efetivo. E a gente entende que é procedente o pedido, a reivindicação deles, mas no Estado tem 25 mil professores, é a metade praticamente, todos eles são professores convocados. Veja a seguir, caminhoneiros fecham 37 pontos em Mato Grosso do Sul e deputados cobram do Executivo o fim da paralisação. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você, que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Ei, você está convidada. Isso mesmo, você. Você também está convidado. As audiências públicas da Assembleia Legislativa são abertas a todos os cidadãos. Nos últimos 3 anos, foram mais de 100 audiências e mais de 10 mil pessoas participaram das decisões de interesse coletivo. E você, está esperando o quê? Decidir participar é decidir o próprio futuro. Acompanhe a agenda das audiências públicas e dê sugestões. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O reajuste no preço do óleo diesel e os protestos de caminhoneiros em todo o país preocuparam os deputados que debateram as consequências da paralisação e exigiram medidas para o fim da greve.
Essa redução defendida pelo deputado Barbosinha já foi concedida pelo governo do estado em 2015. À época, a alíquota do óleo diesel, que era de 17%, caiu para 12%, num esforço do executivo estadual em incentivar o abastecimento de caminhões em Mato Grosso do Sul e não nos estados vizinhos. A redução, no entanto, foi suspensa em janeiro de 2016. Com a volta do ICMS 17%, voltou a patamares menores do que aqueles registrados anteriormente. Evidentemente que nós temos a crise, mas temos um estado em franca expansão da nossa produção, que utiliza não só apenas no transporte rodoviário, mas também na utilização agropecuária do nosso estado, que é uma força expressiva e motriz do desenvolvimento do nosso estado. Segundo o deputado, a diferença no consumo do óleo diesel é de aproximadamente 30% se comparado o período em que a redução vigorou com o da alíquota em 17%. Ele pretende agora recuperar dados de uma CPI já realizada na Casa de Lei sobre o tema para defender a redução junto ao governo. Com o aumento do ICMS, nós tivemos perda de receita acentuadas no nosso estado. Se, por um lado, você aumenta, do ponto de vista nominal, a arrecadação, nós perdemos pela redução do abastecimento, sendo que hoje esse abastecimento eles ficam para o estado do Paraná e o estado de São Paulo. A paralisação dos caminhoneiros refletiu também na criação de suínos. E para que as rações transportadas nas rodovias que cortam o estado possam chegar até os produtores rurais, o deputado Renato Câmara, do PMDB, solicitou a redução de impostos para o setor. O parlamentar demonstrou preocupação diante da greve que já afeta vários setores produtivos do país. Segundo ele, 400 mil leitões já estão passando fome diante do racionamento da ração. Os prejuízos ainda refletem na venda e manejo dos animais em Mato Grosso do Sul. Já estão sendo racionados a ração do próprio produtor, que tem algum estoque, e a preocupação é que, se demorar mais 1 ou 2 dias, toda essa produção pode ser inviabilizada e ter o sofrimento desses animais e, ao mesmo tempo, um grande prejuízo para os produtores, para o estado de Mato Grosso do Sul, causando um colapso generalizado na cadeia produtiva de suínos. Em seu discurso, o deputado pediu ainda que o governo do estado ajude os produtores, aplicando medidas de redução de tributos. É uma iniciativa do governo do estado que tem essa prerrogativa de diminuição de recursos. A Assembleia Legislativa não pode propor uma lei para diminuir impostos, e a gente ter esse diálogo dentro de uma responsabilidade também para que se possa continuar o crescimento do nosso estado e não prejudicar os produtores e também a população. O líder do governo na Casa de Leis explicou que deve haver cautela em decisões tomadas em momentos de crise. Segundo ele, a redução de tributo pode amenizar um momento, mas causar grandes problemas a longo prazo. O que o governo do estado poderia discutir era a possibilidade de rever a questão da alíquota, né? Como ele já baixou há algum tempo, né, um prazo de 6 meses, para ver se alcançaria o objetivo, ou seja, no aumento do consumo para compensar, e lamentavelmente naquele período não alcançou o objetivo e voltou realmente aos 17, que sempre foi. A audiência pública com o tema Escola Sem Partido foi cancelada pela proponente deputada Mara Caseiro, do PSDB. Mesmo assim, o assunto polêmico foi repercutido por críticos e apoiadores durante a sessão plenária. O projeto de lei conhecido como Escola Sem Partido propõe deveres dos professores quando tratam de assuntos relacionados à política, religião e gênero. Durante o grande expediente desta quarta, a deputada e proponente da lei, Mara Caseiro, anunciou o cancelamento da audiência pública que seria realizada na Assembleia para evitar o tensionamento dos debates, como já ocorreu em outras discussões. Nós decidimos cancelar. E vamos promover os debates, sim, mas vamos pontualmente nas universidades discutir o projeto, ouvir quem é contra, ouvir quem é a favor,
num espaço democrático em que as pessoas possam também dar a sua opinião. Segundo a proposta, o intuito do projeto Escola Sem Partido é prevenir práticas de doutrinações ideológicas nas salas de aula. O deputado Pedro Kemp, no entanto, entende que a lei pode limitar ou até mesmo impedir debates em sala de aula. Esse projeto ele é autoritário, além de ser inconstitucional. Autoritário por quê? Porque ele quer proibir os professores de debaterem determinados assuntos em sala de aula, que é um absurdo. A escola é uma comunidade pensante, é um espaço de debate da pluralidade de ideias e o professor deve fomentar isso. Ele não pode ser impedido de discutir determinados assuntos, como, por exemplo, política, religião, sexualidade com seus alunos. É o que esse projeto quer. Entre os idealizadores do movimento Escola Sem Partido em todo o país está o Dr. Miguel Najib, que ocupou a tribuna para defender o projeto. Segundo ele, a intencionalidade da lei é evitar abusos em sala de aula. Por exemplo, um professor católico que favoreça um aluno católico, ou então um professor ateu que prejudique um aluno evangélico. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que os estudantes sejam avaliados por critérios acadêmicos, pela sua capacidade de compreender e de aprender o conteúdo que foi transmitido pelos professores. Apesar do cancelamento da audiência pública na Assembleia Legislativa, o projeto segue tramitando na Casa de Leis. A Assembleia Legislativa fez um resgate histórico ao homenagear em sessão solene ex-combatentes de guerra. Informa o repórter Ercio em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. A Força Expedicionária Brasileira foi criada em 1943 para lutar na Itália ao lado dos países aliados. Na época, quase 700 soldados do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana foram enviados para a batalha. Hoje, 73 anos depois do fim da guerra, 6 ex-combatentes de Mato Grosso do Sul celebram a data que mudou suas vidas. Houve mais desertores na hora de convocação do que foram, porque muda completamente a mentalidade da pessoa que fala, você vai para a guerra, é completamente diferente. Então, eu participei, fiz 20 anos no dia que acabou a guerra. Então, a gente tem satisfação de ver, participar, de ter o nome, né? E gravar a história, porque o Brasil precisa saber disso. A participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra é destaque nos livros de história e também na memória de quem acredita e defende a paz, a liberdade e a democracia. Essa página de heroísmo foi construída, escrita com o sangue e com a vida desses brasileiros que lutaram pela democracia. Então, no meu entendimento, nós, como homenageados, não devemos apenas dizer, não devemos apenas agradecer. Devemos ter atitudes em defesa dos ideais democráticos pelos quais eles lutaram. Os ex-pracinhas, autores e heróis da história, condecoraram 17 pessoas, civis e militares, que de alguma forma contribuíram para o resgate da participação dos combatentes de Mato Grosso do Sul. É uma homenagem à nossa história, à liberdade, à paz, à democracia, à fraternidade, né? Porque é o dia da vitória. Apesar de que o dia aconteceu dia 8 de maio, que é o dia reconhecido como o dia da vitória, mas a data de hoje, essa sessão solene, foi feita para homenagear esse dia, principalmente o dia da vitória, o dia da paz, né? Foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Muita gente associa a guerra só à participação militar, de exército, marinha, mas não. Foi um esforço coletivo, um esforço da nação, e todos nós brasileiros temos muito que aprender com eles. Primeiro que é sempre honroso para nós poder homenagear uma sessão de tal magnitude aqui na Assembleia Legislativa, tendo em vista que é a oportunidade de rever os ex-combatentes e principalmente vê-los homenageando e honrando aquelas pessoas que contribuem com a FEB e a gente poder contemplar isso na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. São homens que foram para a guerra, que foram para o fronte, são ex-combatentes que têm uma história, né, com esse país, têm uma história com Mato Grosso do Sul e com a cidade de Campo Grande. Então, para nós, poder homenageá-los e, acima de tudo, presidir uma sessão para mim é gratificante e honroso ao mesmo tempo. Então, me sinto realizado em poder estar aqui na sessão.
Esses foram os destaques da semana. Mais informações sobre o trabalho dos parlamentares você pode acompanhar no site al.ms.gov.br, no aplicativo ou nas redes sociais. Até a próxima edição.